O homem é objeto de estudo de algumas ciências, em especial a psicologia, a psiquiatria, no qual encontramos inúmeros estudiosos e colaboradores desta estrutura complexa do qual nós somos. Na primeira metade do século XX, um destes estudiosos, um cubano, que veio radicar-se no Rio de Janeiro, professor Emílio Mira y Lopes, calcado no lado da psiquiatria e da área da psicologia, escreve uma obra no qual ele intitula Os Quatro Gigantes da Alma, onde a partir dali ele vai tecer comentários sobre o medo, a ira, o amor e o dever, falando desde a gênese destes quatro fatores que irão de alguma forma construir situações que nos levem à possibilidade do equilíbrio ou que também marcam como origem dos nossos desequilíbrios contemporâneos. Passado este período, obviamente, chegando o momento em que a doutrina espírita sai daquela fase dos fenômenos, sabemos que, em comparação com as próprias fases do Cristo, no qual Jesus se apresenta fazendo milagres, posteriormente nos fala da condição das leis morais e conclui a realidade do homem nas consequências que cabe a ele, a doutrina espírita também passa a sua primeira fase chamando a atenção de toda a população e das sociedades em todo o planeta através dos fenômenos físicos mediúnicos. E, obviamente, ali, quase em concomitante, estabelecendo a necessidade de mostrarmos essa contribuição da doutrina para o entendimento do ser essencial que nós somos, herdeiros de um passado e, ao mesmo tempo, construtores do futuro. Dos espíritos que encabeçam este movimento da literatura psicológica espírita, Joana de Ângeles, fazendo uma releitura desta obra do professor Emílio Mira y Lopes, lança um livro muito conhecido da sua série psicológica chamada O Homem Integral. E neste, no capítulo 1º, ela vai falar de outros gigantes da alma, nesta análise do ser contemporâneo, agora, indiscutivelmente, nesse presente em que estamos vinculados. Falando dos desafios do qual todos nós construímos de alguma maneira, consciente ou inconscientemente, de tal forma que marca a nossa existência, levando-nos a uma condição de um sofrimento que poderia ter sido evitado. E nesta análise desses fatores perturbadores que se apresentam frequentemente como comportamentos que são abraçados pela sociedade, por todos nós e que nós sequer nos apercebemos, ela vai agora fazer uma análise desses novos fatores que ela elege, não sendo estes apenas aqueles que colaboram para a problemática, mas os mais comuns, que nós já poderíamos combater de imediato, quando já tendo o entendimento do Espírito, em especial da responsabilidade que nos cabe de tecermos o tecido da nossa própria vida. Se antes o professor Emílio Mira y Lopes falava sobre a questão do medo, da ira, do amor e do dever, Joana de Ângeles vai dizer que os fatores perturbadores contemporâneos ela também apresenta como 4 itens, dos quais o primeiro, por incrível que pareça, que não nos estabelece a priori uma problemática, ela diz que é a rotina. Diz que a rotina é um elemento que vai desestruturar o ser, porque transforma-o em um autômato, de tal maneira que o indivíduo perde a essência do que é a vida e é levado por ela sem a condição de modificar este roteiro que está sendo traçado e que frequentemente ele vem de fora para dentro, tornando-o não uma individualidade, mas uma coletividade com aparência de individualidade para que possamos fazer parte de uma grande massa.
Faz ela a análise de que há indivíduos que são, e nós somos, na maioria, educados desde cedo para as nossas conquistas no meio social, porque é a preocupação daqueles nossos tutores, e aqui não vai uma crítica, é apenas uma análise, porque sabemos que no fundo há um desejo sincero desses pais que esses filhos alcancem o máximo possível dentro da experiência terrena, que não sofram com algumas limitações, em especial de fundo socioeconômico, para que não tenham os seus sonhos concretizados e, por conta disso, se esforçam de maneira veemente e entram num ciclo automático de vida no qual esta perde a sua essência, porque nos desconectamos da realidade espiritual que transcende da própria oportunidade da existência. Então, desde cedo, nós, se ontem éramos treinados na luta, no combate, para superar o exército do outro, hoje modificamos as ferramentas, mas a percepção e o entendimento não deixa de ser o mesmo, mas a ferramenta agora torna-se a inteligência, a caneta, a astúcia, para, estabelecidos os padrões do que é a realidade da conquista, nós possamos empreender esta batalha constante. E nesta rotina surge o desrespeito do indivíduo numa visão primária em relação ao outro, mas numa visão mais profunda, o desrespeito para consigo mesmo, porque a rotina se torna desgastante. Quando nós olhamos para um relógio de ponteiros, perceberemos que a sua realidade ela é única, não para nunca de girar, exceto quando a bateria encontra-se agora desgastada, solicitando uma nova. E assim vai acontecer com cada um de nós, no qual essa estrutura psicológica vai, de alguma forma, se descaracterizando, porque o importante é a meta, e o meio, por sua vez, ele deixa de ser avaliado com as suas respectivas consequências. Então ela narra neste capítulo de que muitas vezes assim um homem age, acorda naquela determinada hora, muitas vezes já exaurido por uma noite não bem dormida, repleta de condições subconscientes que durante a noite externam em formas de pesadelo que lhe perturbam o equilíbrio do sono. E ele então acorda ali, vai para o primeiro passo, que às vezes é lavar o rosto, escovar os dentes, ou vai tomar o seu café, que frequentemente se repete pela praticidade e a necessidade do tempo, porque os fatores externos, como o trânsito e alguns flagelos que nós percebemos, inclusive aqueles que moram em Piedade, em especial, já ficam contando com o tempo do trânsito que irão pegar para chegar ao seu trabalho. Repetem o café, agora regado a redes sociais ou a televisão para ver os primeiros noticiários que frequentemente nos estimulam, para não dizer o contrário, porque só são notícias que nos entristecem, com inúmeros vieses dos mais diversos, para outros objetivos obscuros que nem sempre nós conseguimos enxergar com clareza. Utilizamos da mesma roupa, pegamos o mesmo carro, seguimos o mesmo roteiro, e neste caminho nós vamos alimentando já os nossos sentimentos e, acima de tudo, as nossas expectativas daquilo que nos aguarda lá, mas que já fomenta em nós a problemática interior desde o momento em que nos conectamos com o trabalho. Poucas pessoas passam, por exemplo, por uma Avenida Boa Viagem conectada à beleza do sol quando ele estava aparecendo, do mar na sua beleza, porque está voltado e tão preocupado com aonde ele vai chegar que ele esquece que o caminho é um roteiro de possibilidades. Para não se perder, encontrar-se como um alienado no meio social, ele liga a mesma rádio para ouvir as mesmas notícias, também alimentando o seu espírito quando chega ao seu trabalho, às vezes de forma diversa, dependendo daquilo que aconteceu no roteiro, já muito mais irritado, já muito mais cansado, para começar aquela vida de trabalho onde o objetivo único do indivíduo é conseguir que ao final do mês, início do outro, ele receba o soldo para manter acesa a chama dos seus próprios desejos e ideais. Então, esta rotina de Joana vai descaracterizando o ser. E ele não se apercebe que, como herdeiro divino,
Os objetivos do seu processo existencial são outros, e esses fenômenos deveriam ser rompidos por esta consciência superior, no qual o indivíduo se torna escravo não é só de um sistema, pior do que isso, é tornar-se escravo da maneira coletiva de pensar e das metas a ser atingidas. E por conta disso, obviamente, as suas relações, elas se tornam relações no mínimo questionáveis, porque é exatamente a partir deste objetivo que as relações perdem a sua essência e, apesar de muitos de nós sermos espiritualistas, tornamos uma relação de fundo ético materialista, ou seja, é utilitarista. Nós passamos a conviver até nos nossos períodos de folga, entre aspas, ao final de semana, com indivíduos que nem sempre nos falam ao sentimento de maneira real, mas planejado a meta de estar próximo àquele ou àquela que, de alguma forma, eu vinculado a eles, possam me gerar algum tipo de vantagem mais adiante por conta da dificuldade em si de atingir aquilo que nós gostamos. Planejando já lá na frente, talvez, a posição ou determinada condição dentro de uma estrutura criada na nossa mente como sendo importante para estabelecer a felicidade que tanto almejamos. Então, a própria Joana vai dizer que nos momentos de repouso, de prazer, até os de férias, nós repetimos a mesma sequência de situações, no qual estamos vinculados aos mesmos objetivos, às mesmas pessoas, aos mesmos diálogos, no qual até as próprias férias, ao invés de o indivíduo voltar renovado, ele volta às vezes mais exaurido do que quando ele se encontrava neste processo de rotina. Isso faz com que o indivíduo, então, perca a capacidade de discernir aquilo que de fato é real, daquilo que é transitório, logo é ilusório. E é indiscutível que é nesse momento em que a doutrina espírita ela chama a atenção do ser para que ele perceba que, na medida em que Jesus lhe é apresentado como a meta, obviamente precisamos sair até mesmo desta rotina de uma religião adotada para a aquisição do conhecimento de uma religiosidade que liberta. Tivemos esta experiência durante o Covid, e é compreensível que assim seja, nos momentos em que foi fechado todas as casas religiosas, quantas pessoas não afundaram porque fazia parte desta rotina automática a vinda ao Jefa para que pudesse receber, entre aspas, o amparo da espiritualidade, como se a espiritualidade estivesse apenas aqui. Como se os nossos mentores só aqui se manifestassem e nos enchessem de energia, e quando nós olhamos para o Evangelho, perceberemos Jesus transitando em todos os lugares e, obviamente, mostrando que a sua mensagem não estaria circunscrita a nenhum local, muito menos a nenhum credo, cabendo ao indivíduo compreender que as leis divinas vigem na nossa própria consciência. O primeiro fator seria este, então, o da rotina, do qual poucos de nós se apercebem, que não é o fato simplesmente de ter a tarefa, mas é aquilo que nós fazemos enquanto nela. E há pessoas que passam a vida e perdem a oportunidade de compreender qual a importância do trabalho e destes fatores que fazem com que venhamos a adquirir a experiência suficiente para agirmos como espíritos imortais. A rotina, então, é o primeiro elemento. O segundo, ele vem quase que encadeado ao primeiro, porque a rotina, no qual nós falamos que se encontra baseado nestas expectativas e metas, vai gerar um segundo problema em que ela elege, no qual sabemos que muitas pessoas, muitos de nós, já saímos do patamar da normalidade, deste segundo fator perturbador, e já se encontra numa condição patológica, no qual, lamentavelmente, muitos espíritas jogam para a figura do novo Satanás, que seria os obsessores. Ela vai dizer que a ansiedade é o segundo gigante da alma, que vai estabelecer a problemática desta sociedade contemporânea. Obviamente, olhando a nossa própria rotina,
perceberemos que a ansiedade ela vem quase que naturalmente, porque a ansiedade nada mais é do que aquela expectativa de saber se todos esses nossos padrões, desejos e vontades irão de fato se estabelecer frente aos planos que nós traçamos, desde o momento em que acordamos até o das nossas relações, para atingirmos aquele objetivo. Então, fica na dúvida, será que de fato vai acontecer isso ou aquilo? E diante do panorama que vai se apresentando, nós achamos que temos controle total do nosso processo existencial e a vida não poucas vezes vem nos apresentar determinadas surpresas. A ansiedade, então, vai fazendo parte, tomando conta do ser, de maneira que ele tira uma linha de conduta tal que ele agora começa a reagir diante dos fenômenos da vida e das pessoas que nos cercam, numa resposta, numa reação frente a esses estímulos, perdendo a capacidade de perceber que, como espírito que se é, ainda, ou melhor, atingindo o despertar da consciência, a reação ela deixa ou deveria deixar de existir para optarmos pelo fenômeno da ação. Porque a reação, ela nada mais é do que um elemento instintivo. É o animal em que você não educa, vai tirar o prato de comida dele e ele morde o seu dono com medo de perder aquilo que lhe é vital. O indivíduo, por sua vez, que consegue superar este limite, ele entra num processo de equilíbrio tal e vê com clareza, podendo, obviamente, agir de maneira mais acertada. Lamentavelmente, os ansiosos hoje estouram em todos os lugares. E aí voltamos a falar, os espíritas, por sua vez, agora colocam a ansiedade no grupo dos processos da obsessão. Não queremos dizer com isso que a obsessão não tenha a sua característica, não tenha a sua contribuição no fenômeno, mas é preciso entender que os obsessores eles não criam realidades, eles aproveitam o universo interior de cada um. Sendo assim, se não há manancial dentro de nós que nos leve a este processo da ansiedade, estes espíritos não têm com que trabalhar. Então, eles não geram o problema, eles se aproveitam daquilo que ali se encontra. Então, o ansioso é aquele que se encontra onde o seu pensamento nunca está. Se nós pararmos para perceber, nós vamos sair com alguém ou marcamos, por exemplo, para nos refestelarmos num São João, fazer um encontro de amigos, as pessoas não estão preocupadas já com o São João, já estão preocupadas com as férias de julho, porque o São João já está em cima, não dá tempo nem de pensar direito. Então o indivíduo, o pensamento dele nunca está onde ele se encontra, está sempre num ponto na frente. O ansioso, ele nunca presta atenção na sua vida. E quando nós juntamos a ansiedade com a rotina, perceberemos como de fato existe uma ligação direta. Como dissemos, passamos por uma avenida Boa Viagem, não curtimos aqueles momentos, talvez ouvindo uma boa música, uma boa palestra, uma boa conversa dentro do carro. Estamos tão focados porque a ansiedade já nos fala sobre o que acontecerá quando chegarmos. Então, pessoas que não vivem sem problema, e quando estão sem problema, criam um problema para si. Não sei se vocês conhecem pessoas desse tipo. A gente às vezes está assim sorrindo, numa boa conversa, e diante da quantidade de conversas que se tem, a gente vai ouvir a pessoa dizer, rapaz, alguma coisa vai acontecer de ruim, porque não pode. Eu estou rindo tanto que algo de negativo vai acontecer. Esse é o ansioso, porque o ansioso frequentemente ele se torna um pessimista. Porque ninguém fica na ansiedade só do positivo. Ele sempre está vinculado ao negativo, com medo do que vai acontecer. E é interessante, porque por mais que a gente fale, a resposta, ela vem representada numa figura que eu gosto muito particularmente, porque eu, na minha juventude, não era infância ali, já era parte de adolescência e juventude, eu li uma obra que já reli algumas vezes, que é o livro de Saint-Exupéry, conhecido por todos nós, que é O Pequeno Príncipe. E ele chega em determinado planeta e encontra aquele homem sério. Vocês estão lembrados do homem sério que só faz cálculos? Aquele homem não tinha tempo para nada. Ele era um homem vítima da rotina e vítima da ansiedade. E o Pequeno Príncipe tentava conversar e ele, não me atrapalhe, eu estou aqui focado no que eu tenho que fazer.
Então, de fato, o ansioso, ele prejudica a si em todas as suas características, em todas as suas relações. E o mais interessante é que, dependendo do grau de relação que a gente tenha com a outra pessoa, nós vamos comprando a ideia que, de fato, aquilo realmente é um problema, quando às vezes não é. E quando nós tentamos, essa é a melhor parte, talvez aí representado nessa figura de Saint-Exupéry, é quando você vai dizer que, olhe, pense de outra forma. Você não tem controle sobre isso. Tranquilize o seu coração. O Evangelho, de maneira muito clara, numa felicidade ímpar, como todo o Evangelho nos traz, vai colocar para nós Jesus ali dentro do Sermão do Monte, daquela estrutura que se espalha nos 3 capítulos de Mateus. Ele vai dizer assim, a cada dia o seu mal. Jesus era e é o maior terapeuta. Aí sabe o que a pessoa diz normalmente? Não que isso aconteça entre nós. Mas sabe por que você diz isso? Porque não é você que tem o meu problema. Se fosse, você não estava dizendo nem se portando dessa forma. É engraçado porque nós aqui de cima percebemos muitas vezes, né, que algumas pessoas não conseguem, não sei se vocês sabem, o corpo fala. Aí dependendo daquilo que a gente fala, a pessoa quase que está fuzilando você. E aí, quando você toca nesse assunto, é que o indivíduo fuzila 2 vezes. Como se fosse, ele está falando isso porque ele não tem problema. Se ele tivesse, como se nenhum de nós tivesse nenhum problema a ser solucionado. Mas, na verdade, aí é onde se encontra essa mensagem libertadora que a doutrina espírita nos convoca para compreender de fato essa realidade que vem desde a sua estruturação da divindade e das leis que regem o nosso processo existencial. Ou seja, Alisson, você quer dizer que o ansioso, então, é algo negativo? Não, nós vivemos dentro de um nível de uma ansiedade tranquila, todos nós temos, às vezes, uma resposta de alguma coisa, uma expectativa quanto a um empreendimento, isso é natural. Quando é que a ansiedade sai dessa patamar de naturalidade? Quando nós começamos a ficar ofegantes, taquicardia, problemas gástricos, porque a ansiedade é tamanha que eu vou ao banheiro, botar para fora tudo, porque eu estou muito ansioso com o que vai acontecer. E o mais interessante, o indivíduo, fruto dessa rotina, como dissemos, ele perdeu a capacidade de perceber que a ansiedade em si não solucionará em nada a problemática, porque aquilo que vai acontecer irá, de fato, acontecer. O Evangelho, de maneira muito peculiar, vai dizer que a grande chaga da humanidade é o egoísmo e o orgulho. E nós não paramos para notar que até essa condição da ansiedade é fruto desse nosso egoísmo. Eu confesso aos senhores que todas as vezes que estudo alguma obra no qual as informações elas nos chegam falando desses fatores externos que de alguma forma são causados por nós, pela nossa falta de educação íntima, eu busco relacionar diretamente a esses 2 contextos e sempre encontro, de fato, na raiz de todos esses fatores, o orgulho ou o egoísmo. Porque na medida em que eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito, da minha forma e na hora em que eu estabeleço que é para acontecer, é indiscutível que eu gero uma sensação ou o fenômeno da ansiedade, porque, na final de contas, a vida deve ser aquilo que eu desejo e não aquilo que ela me apresenta. E essa impermanência, Buda vai nos falar sobre isso, é um dos aspectos do nosso sofrimento, porque nós não temos controle sobre absolutamente nada. Alisson não tem controle, não. Nós temos controle quanto ao nosso destino, porque só existem 2 fatalidades. O que é a fatalidade na perspectiva espírita? É tudo aquilo que vai, de fato, acontecer sem ter condições da gente modificar. E isso é fatalidade. Não adianta, vai acontecer. Mas eu não quero. Mas vai. Então a doutrina já nos fala que só tem 2. O resto é tudo ilusão da nossa mente. Tudo ilusão. A primeira delas, veio, volta. Mas eu não quero. Volta. Por isso que eu faço plástica, faço musculação, botox,
corro, faço tudo. Vai morrer bonito e saudável, mas vai. Porque veio, volta. É a primeira fatalidade, não adianta. E a segunda delas, indiscutivelmente, os Espíritos dizem, querendo ou não, todos chegarão à felicidade. Mas eu não quero, mas vai. Ele não disse o tempo, ele disse que são as duas únicas fatalidades. Então, a segurança que nós criamos em nossa mente de que ela existe é irreal, ela não existe. Não existe segurança. Isso é simplesmente algo que nós acreditamos. Quer ver uma coisa? Alguém entra num avião, tem certeza que vai chegar? Mas todo mundo entra. Acredito que é uma boa parte tranquila, né, hoje. Eu espero, porque tem gente que vai agarrando como se funcionasse agarrar os braços da cadeira. Arranque não resolve, mas vai. Então vejamos que nós vivemos dentro de um fator de risco. Então, de fato, a ansiedade, ela deve ser avaliada como um fator perturbador e um sinal de alerta para a nossa condição interior quanto a esse despertar da consciência. O terceiro fator perturbador que Joana nos traz será um no qual vamos encontrar no próprio professor Emílio Miri Lopes. E, de fato, a gente vai perceber que esse vem desde as origens da vida no planeta. Ele fazendo essa leitura, ele vai mostrar que os primeiros movimentos de vida dentro dos oceanos, sofrendo os choques elétricos constantes para gerar aquele ser unicelular e, a partir dali, surgir a vida no planeta, aqueles fenômenos primeiros dos choques iriam gerar o fenômeno que mais tarde iria estabelecer em nós uma marca profunda chamada medo. O medo é um dos fatores perturbadores e que nós não nos apercebemos, mas vem desde os oceanos, passando pelas nossas experiências nas furnas e, a partir dali, a nossa convivência no clã. E, obviamente, a gente vai seguir até os dias de hoje, no qual o medo nos sabota em inúmeros momentos da nossa vida. Sequer nós conseguimos identificá-lo, muitas vezes em nós, porque o nosso ego tem a característica e a capacidade de ajustar as outras instâncias, nos dando desculpas para que não venhamos a enfrentar essa realidade de que nós ainda temos muitos medos, do qual o Espírito Joana de Ângeles, bem como o Manuel Filomeno de Miranda, irão estabelecer de forma objetiva que o contrário do amor não é o ódio, é o medo. Mas, Alisson, o medo não seria o antagonista, seria a coragem? Não. Segundo estes espíritos, seria de fato o amor. Porque o medo é o elemento que nos estaciona. Até mesmo na vivência do próprio sentimento, e quando a gente se apercebe vinculado a outro, nós sempre temos o receio de perder, receio de que o outro não haja conforme a gente gostaria que ele agisse, receio de que aconteça alguma coisa com essa pessoa, com este ente que nós amamos, e assim sucessivamente. Isso faz com que as nossas experiências que nos geram dor, assim como aconteceu nos oceanos, nos movimentos ainda unicelulares, estabelece em nós um receio de viver. E a partir dali nós buscamos esse mecanismo que vai corroborar com a rotina. Porque a gente tem medo de romper com a rotina, porque o resultado talvez não seja aquele que eu gostaria, mesmo trazendo em nós um desejo, uma vontade, talvez de fazer diferente. Mas o medo nos estaciona, nos estagna. E nos tornamos, então, agora vítimas dessa nossa própria ingerência e, muitas vezes, fruto desse passado que chega até nós. E ela vai nos lembrar de traumas que nós trazemos, de vidas passadas, que ainda se estabelecem na nossa vida atual e nós não conseguimos identificar, só sentimos a consequência. Por exemplo, a claustrofobia. Há pessoas que têm dificuldade de entrar no elevador. E vai se procurar na vida atual algo que aconteceu desde o nascimento até, não encontra nenhum fenômeno. Ela usa como exemplo, diz, são indivíduos, às vezes, que passaram por uma experiência dolorosa, necessária, por conta dos seus resgates, de terem sido enterrados vivos. E aí já trazem, guardado nestas informações perispirituais, este receio, esse medo de base, no qual o indivíduo externa, limitando a sua própria vida.
Seria essa, então, o terceiro fator perturbador, o outro grande gigante da alma, que seria o medo. E, por fim, um fenômeno mundial que nós iremos encontrar, que é um dos maiores paradoxos, mas que talvez esteja ligado a todos esses anteriores. A solidão. É o quarto fator que Joana nos traz. Esse quarto gigante da alma. É o maior paradoxo da nossa sociedade, porque hoje todos nós estamos ligados a 1000 outras pessoas. Nos tornamos obsessores de encarnados para encarnados, segundo a conceituação de Allan Kardec, quando nós utilizamos das nossas redes sociais. E é um fator tão interessante que ele junta muito dessas coisas, desses outros fatores que nós falamos. O medo, inclusive, estabelece de forma ímpar. Eu não posso ficar sem, porque se todo mundo tem, eu também tenho que ter. E na medida que todo mundo utiliza, eu preciso utilizar. E as pessoas com medo de não serem aceitas, passam a estabelecer para si uma conduta, mas querendo mostrar a sua real necessidade, não têm coragem de expressar-se tal qual, porque todos aqueles que nos cercam, juntamente conosco, preocupados em atingirmos as metas da nossa rotina, passamos a não ter um contato de individualidade real. Temos interesses subreptícios e nem percebemos. Então, quem de fato podemos contar como amigos verdadeiros, no qual a gente pode externar aquilo que a gente sente, em especial as nossas necessidades? Porque diante de uma rede social, eu não conheço ninguém entristecido. Eu não conheço ninguém que passa por alguma dificuldade socioeconômica, nem nenhum tipo de limitação. E isso gera em nós uma angústia. Isso gera em nós uma ansiedade. Olha que interessante. E as pessoas, por conta disso, entram em choque, se perguntando o que é que falta em mim para eu chegar aí. Porque eu me mato, me esfolo para chegar fazendo da minha vida uma rotina exaustiva, num processo de uma ansiedade que me castiga, e eu não consigo chegar nesse processo. A solidão, então, é a característica verdadeira do indivíduo que passa a vida sem um ideal nobre. Qual a meta existencial de todos nós? Porque se a meta é enriquecer, precisamos urgentemente puxar o freio de mão e fazer uma análise. Urgente. Esse novo universo que a gente está vivendo, esse novo padrão de sociedade que estabelece figuras que saem do anonimato a uma condição de destaque social, ali nada mais é do que o indivíduo, muitas vezes, que deseja ser amado, porque ele não consegue ainda, dentro do seu padrão de convívio normal, ter essas relações verdadeiras. E ele cria, e nós criamos na nossa mente, de que atingir essas metas, no qual a sociedade elegeu como sendo o ideal, nós seremos cercados de atenção, de amor e de carinho. E não são poucos os casos que nos surpreendemos quando estes indivíduos chegam por mérito. Não estamos aqui fazendo, repito, nenhum juízo da questão, mas é uma análise. Quando chegam em determinado patamar, no qual o dinheiro comprou absolutamente tudo, casos acontecem de depressão profunda, tentativas de suicídio ou de suicídios que aconteceram de forma assombrosa, ou que morreram em acidentes drásticos, porque encontravam-se ou na condição do álcool ou da droga, porque queriam estímulos, porque, na verdade, aquilo que sempre almejou como sendo a meta existencial não lhe deu de retorno o que se esperava. E os desavisados que os seguem começam a agir da mesma forma, e quando acontece isso, cria-se uma pergunta quase que coletiva: o que é que faltava a este ser para que ele optasse ou chegasse a isso? Porque ele tinha tudo. E a pergunta que não quer calar: o que é tudo? Porque, na verdade, as pessoas já não estavam mais preocupadas com o indivíduo, mas com a persona. Então, a solidão lhe tomava toda a estrutura. E acontece com muitos de nós que se sente solitário. Vocês sabem, aqueles que vêm ao Jefa, que nos escutam, sabem que eu não sou muito fã de televisão. Eu não
não é minha diversão preferida, mas uns documentários até que eu topo, vez que outra. E eu estava vendo, há um tempo atrás, um especial, um documentário sobre a figura, talvez o brasileiro mais conhecido de todos os tempos. Dizem, inclusive, que o pessoal ele estava caminhando no Vaticano, o pessoal perguntou, quem é aquele rapaz ali que tem um negócio na cabeça, que está ao lado de Pelé? Era o Papa. Então as pessoas sabiam quem era Pelé, mas não sabiam quem era o Papa, né? E é engraçado, porque quem já teve a experiência de sair do nosso país vai perceber que as pessoas falam. Você é da onde? Eu sou brasileiro. Pelé. Aí hoje acrescenta, né? Ronaldo, fulano. Mas Pelé sempre foi uma referência. E eu ouvia um comentário de um comentarista de futebol que fazia parte daquele documentário que foi feito. E ele dizia assim, algo que me marcou no diálogo com ele foi, certa feita, eu passar por ele e perguntar, e aí, você está bem? Pelé está bem? E aí ele responde ao jornalista, e esse jornalista narrava essa experiência. E ele disse, é engraçado, todo mundo pergunta por Pelé, mas ninguém pergunta por Edson Arantes do Nascimento. Como é que eu estou? Talvez seja aí um jogo de palavras, mas de alguma forma mostra a realidade deste indivíduo, que, como dissemos, não estamos aqui para fazer nenhum tipo de julgamento, apenas aproveitar a ideia de que a solidão permeia, de fato, a nossa sociedade. E Joana de Ângeles agora vem nos convocar a entender que o indivíduo que desperta a sua consciência começa a solucionar a problemática desde a condição da rotina até a solidão. Jesus, que estabelece para nós um padrão de conduta, ele vai buscar no Velho Testamento a realidade máxima do amar a Deus, ao próximo como se ama a si. Então a solução talvez aí esteja no amar a si, neste grande desafio para o romper destas barreiras e destes hábitos desafiadores que nós estamos alimentando ao longo desta e de outras existências. E ela também estabelece agora, no amar a si, um roteiro. Porque a grande dificuldade, tendo em vista essa soma dos fatores, o outro passa a ser o desafio e a doutrina espírita desconstrói, mostrando que o outro não é o desafio do amar. Nunca foi. A doutrina espírita, dentro do que ela traz como essência de que Deus é soberanamente justo e bom e não erra, estabelece para nós um retorno dentro daquilo que nós necessitamos para reencontrar o nosso ontem. Porque essas condutas ontem geraram as situações difíceis de hoje. Então, na hora em que o indivíduo desperta a consciência, Alisson, se fala tanto em despertar a consciência. O que seria isso? Estabelecer de vez a hegemonia do espírito sobre a matéria. Isso é despertar o espírito. É a hegemonia do espírito sobre a matéria, porque nós somos um paradoxo. Todos nós, sem exceção, nós somos um paradoxo. Nós somos espiritualistas, mas pautamos a nossa vida nesse quarteto em que dissemos, todas elas de base materialista. É um paradoxo. A gente acredita no que transcende. Sabemos que viemos do mundo espiritual, para lá retornaremos. E que tudo que nós elegemos aqui representará o nosso amanhã. E a gente não toma posse dessa herança, maior de todas. Qual, Alisson? Saber esse espírito. Porque na medida em que a doutrina espírita nos traz essa realidade, dessa consciência que somos, o indivíduo agora estabelece para si as metas, não só sociais ou socioeconômicas, que não há nada de errado nisso. Porque o problema não é ter, é nós colocarmos isso como a única meta existencial da nossa vida. Mas compreendendo que somos espíritos num fenômeno, num cenário perfeito para nós. Por que perfeito, Alisson? Porque Deus é soberanamente justo e bom. Ele desenhou o cenário ideal para que, como espírito, agora eu desperto, eu comece a enxergar o mundo naquilo que de fato é. Então, a mensagem libertadora é mostrar que o outro, na verdade, quando eu vou em direção a ele
e elejo o amor e tudo aquilo que o amor nos traz. E eu gostaria de resumir na palavra caridade, como Jesus a entendia, benevolência, indulgência e o perdão das ofensas, não é uma proposta que irá elevar o indivíduo no qual eu direciono esses valores, mas eleva e liberta o ser que passa a vivenciar a sua realidade de espírito imortal. Quando alguém me fere e me machuca, esse fenômeno que às vezes é fruto de toda uma situação complexa do ontem ou talvez do agora, perdoar é uma oportunidade para o espírito que é ferido, não para o que fere. Então o indivíduo agora que desperta a consciência, ele começa a eleger o que é melhor para ele, como espírito que se é. E já falamos aqui algumas vezes e repetiremos, Delfina de Girardin, o espírita verdadeiro ele não age baseado no fenômeno do fato, mas na consequência do fato em sua vida. Então ele agora se torna um educador de si próprio. E Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, diz, conhece-te a ti mesmo. E agora torna-se um negócio claro. Então, se eu opto por fazer o bem, a consequência do bem feito não ajuda o outro que recebeu. É óbvio que irá auxiliá-lo, mas o bem maior é meu. Quando eu dou o devido valor às coisas, sabendo a proporção da vida, eu não sofro com as perdas, porque perdendo ou não, a primeira fatalidade me obrigará a deixar tudo, que é morrer. Veio, volta, vai deixar tudo. E aí começamos a perceber que esses fatores da ansiedade, da rotina, da solidão, do medo, são apenas estruturas que nos convocam a rever esse nível de consciência que nos encontramos. É tão real que Allan Kardec vai fazer uma pergunta extraordinária, que vez que outra ela volta para a tribuna. E é importantíssima que a gente frise na nossa cabeça o que os espíritos querem falar com isso. Porque é a solução para esses problemas do qual todos nós estamos presos e não nos apercebemos. Allan Kardec diz, é verdade que cada um tem um jeito de ser. O que é felicidade para um, para o outro não é. E o que é para o outro talvez não seja para esse. Mas existe uma cota comum de felicidade para os seres humanos? Uma coisa que seja assim padrão no mundo inteiro, que se o indivíduo tiver aquilo, ele é feliz? Ele pergunta aos espíritos, e os espíritos respondem de forma muito interessante. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Vejamos a profundidade da resposta. Em relação à vida material, a posse do necessário. E em relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Basta isso. Então o indivíduo agora que desperta a consciência e se enxerga como espírito que é, ele agora supera esses fatores perturbadores. Porque essa, talvez, rotina que foi estabelecida, em que nós fomos presos e nos tornamos uma massa, nos tira essa condição de termos a posse do necessário. Porque a gente quer sempre mais, mas quem disse que nós já não temos o suficiente? E a pessoa fica feliz, porque agora eu volto para a figura de Deus. Deus seria muito injusto se estabelecesse padrões de felicidade em condições e conquistas materiais, porque uma maioria não seria, nunca. E nós perceberemos, os indivíduos mais felizes, frequentemente, são aqueles que conseguem viver um padrão de simplicidade, independente de ter ou não ter. Porque não é a condição de ter, repito, é o que eu faço tendo. E a partir dali a gente vai estabelecer, obviamente, metas. Metas superiores, porque nós somos espíritos. Então, meu trabalho agora passa a ter um sentido. Mas, Alisson, o teu papel é carimbar. Você é o vice do segundo carimbador. Eu disse, ótimo. Não tem problema. Eu sou aquele que bota a tinta do qual o cara vai usar o carimbo. Mas eu sei que aquela tinta fará diferença para o carimbo do indivíduo que irá auxiliar aquele que necessita do carimbo. Passa a ter sentido a nossa vida.
E o grande problema é que nós vivemos numa sociedade que nos tira o verdadeiro sentido. O exemplo máximo que eu encontro seria aquele momento da praça, onde a coletividade detentora do saber do momento dizia Jesus: a lei, Moisés, que era a lei civil e a lei, de alguma forma, religiosa, manda que se apedreje. Vejamos o que estava ali implícito. Era a forma do pensar da grande massa. Então, a beleza da consciência desperta é enxergar o mundo por um ângulo que, de fato, é o real. Quando as pessoas empurram para nós a irrealidade. E nós adotamos como prática de vida. E Jesus fica calado. E eles insistem. Essa mulher foi pega em adultério. Moisés manda que apedrejemos. Tu o que dizes? E aí ele dá aquela aula. Aquele que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Ele não obedece ao padrão estabelecido. Ele não gera nenhuma balbúrdia, mas ele faz com que os indivíduos saiam da escuridão da própria ignorância. É o que os Espíritos agora nos falam. A posse do necessário. Então, cabe a cada um de nós, talvez nós já tenhamos o necessário. Então, por que o desgastar-se para mais? Que tal aplicar o tempo agora num outro tipo de finalidade que vai enriquecer o espírito que nós somos? E aí ele diz, a posse do necessário no campo material e no campo moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Como é que a consciência fica tranquila? Quando eu não utilizo de métodos infelizes para atingir aquilo que nós acreditamos ser o ideal. E a fé no futuro? Por que, Alisson, a fé no futuro? Porque todos os fatores que nos perturbam, eles são extintos com a fé no futuro. Porque duas fatalidades nos aguardam. Uma será estabelecida nesta e a outra é com o tempo. Então, por mais que algo desagradável me aconteça hoje, compreendendo que nós obedecemos a uma lei perfeita, esse é o melhor momento para adquirirmos os valores que esta dor nos chama a atenção para o espírito. Porque só dói porque a gente não adquiriu o valor ainda. João Batista dizia, né? Eu batizo com água, um dia virá aquele que batizará com fogo. Perfeito, porque o fogo é um elemento, isso é uma perspectiva esotérica, eles dizem. É o elemento no qual, o fogo é o elemento no qual, dentro daqueles básicos, elementos básicos da vida, é o elemento transformador. Jesus batiza pelo fogo. É ele que transforma. Mas antes disso queima, dói, machuca. Por quê? Porque esta dor que hoje nos trouxe à casa espírita, é ela o fator, o ponto de mutação, é o batismo de fogo. Porque quando algo está doendo, a gente sabe tomar um analgésico e deixar de fazer aquilo que gera dor. No campo moral, quando dói no campo moral, é a consciência que está dizendo, não está legal. Então nós vamos identificar a dor, mudamos. E no processo de mudar, a gente anula na origem a dor. Então ela não é negativa, ela é positiva. Esses fatores, se porventura nós estejamos vivendo essa realidade da rotina, da ansiedade, do medo e da solidão, cabe apenas a cada um de nós tomar posse daquilo que nós já sabemos. E a partir dali fazermos o melhor. E é nesta obra que Joana de Ângeles lança aquela frase que é repetida múltiplas vezes. Só é solitário aquele que não é solidário. É estabelecer então um ideal na nossa vida. Na hora em que estabelecermos este ideal, compreendendo a perspectiva dessa consciência desperta de que somos espíritos, atingiremos pouco a pouco o patamar da felicidade relativa. Por quê, Alisson? Porque ainda hoje nós estamos resgatando do ontem. O que significa dizer que a dor nos visitará. Mas é importante que se diga que a dor que nos visita, ela se estabelece na medida em que o valor que ela exige não foi atingido.
seja claro que você está filosófico. Se para aprender a perdoar eu preciso que alguém me fira, se eu me esforço agora para desenvolver de alguma forma o perdão, quando este fenômeno doloroso chegar, já não chegará com a intensidade de antes, porque o valor necessário para superar o problema eu já adquiri. Olhe, você teve um diagnóstico, você só tem X anos de vida. Meu Deus, vai morrer. De um jeito ou de outro ia. É porque nós não trabalhamos esses fatores. Mas percebamos que se a gente desenvolve a realidade de que somos espíritos, na certeza de que a nossa consciência está quite de alguma forma com as oportunidades que estamos tendo, por que o desespero? Só para perceber que a dor ela só se estabelece na medida em que o valor não se encontra. Na hora em que o valor está ali, obviamente essa dor se transforma. Que possamos então exercitar em nós, acima de tudo, essa vista, essa visão de que somos espíritos imortais. De tal forma que a aquisição dos valores não dependerá de quem está ao nosso lado. Só depende única e exclusivamente de cada um de nós. A tal ponto que o Mestre Jesus estabeleceu de maneira muito objetiva, para que a gente entendesse em todos os períodos da humanidade, a grande lei que rege o universo em termos de consequência. A cada um, segundo as suas obras. A todos, um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.